Bom dia, gente. Quem vos fala é Colodel. Paranaguá hoje amanheceu ensolarada, entendeu? E chuva, por enquanto nada. Então se mantenha por enquanto para o pessoal no porto lá consiga trabalhar e produzir, né, em todos, né, na cidade. Claro que a chuva é importante, muito importante, mas os dias de sol aí também vale a pena. Então, vamos falar do trabalhador. Quando a gente começa a falar, né, até tava brincando lá com um amigo, daí ele falou pra mim, daí Lulinha. Aí eu falei, eu sou Lula mesmo, eu não sou petista, mas eu sou da turma que tá defendendo a gente, né? E não é só o PT, né? Outros partidos aí que defendem a gente, somente os partidos de esquerda, né? Algumas personalidades da direita, né? Se eu posso falar que na direita tem gente boa também. Há congressistas que fazem bons projetos, entendeu? Mas, como ele estava falando, daí eu comecei a falar, né, que a gente deveria, principalmente o trabalhador do sindicato, com certeza deveria, né? Deveria estar do lado desse pessoal. E ali, né? Eu fui questionado por ele, né? Ele incrivelmente ele é de extrema direita. E daí o outro também começou a questionar. E apareceu mais outra figura também do sindicato, o pessoal que entrou novo aí, né? Os novos. Aí começamos a debater sobre o assunto. Incrivelmente, esse também, né? Eu falei pra ele, eu acho que o que ele questionou, ele anda um pouco por fora da política, né? Talvez ande só nesse grupinho do WhatsApp. Acho que só pode ser, porque não é possível, né? Falando uma coisa assim que não tem nexo, né? Porque o que eu... falando do PT, né? A pauta do PT com a questão do LGBT, né? Aí ele entrou uma pauta e eu falei, não, você tá um pouco de preconceito, né? Eu acho que ele falou, não é isso, não, acho que com certeza. Agora o PT, o PSOL, de outros partidos ali vão defender essa posição, né? Que é uma das causas deles, entendeu? Não porque as pessoas não é porque elas são homossexuais que elas não prestam, que são seres de segunda categoria. Não tem nada a ver isso aí, entendeu? Não tem nada a ver, porque eu acho que cabe o respeito, né? E há pessoas maravilhosas nesse meio, entendeu? Eu acho que não tem nada a ver. Então há acredito, uma lavagem cerebral por parte de certos grupos de igrejas, né? Que fazem essa lavagem cerebral e acaba a pessoa, né, entrando no estado de preconceito ou preconceito, entendeu? Às vezes nem ela talvez entendendo isso, né? Entendeu? Então é uma questão muito difícil, né?
elas incrivelmente falam coisas que não tem nada a ver. As pessoas muitas vezes elas não estudam, entendeu? Acho que só o trabalho tá bom e acabou, entendeu? Então é uma questão delicada, né? Então, questionar uma coisa aqui faz parte do partido político, né? Falando que o partido se desviou com relação a isso aí. E eu acho que não tem um padrão, não tem uma lógica, né? Porque isso gera a pauta deles há tempo já, há muito tempo. Então as pessoas, elas talvez queiram falar coisas que elas não conhecem, ou não estudam, não se informam, entendeu? Então a gente vê essas calamidades, possamos falar assim, essas coisas horrendas que a mente humana, né, cria, né, ou certos líderes criam e influenciam as pessoas, entendeu? O trabalhador tá aí, e muitas vezes contra, como é que se fala? Contra eles mesmos, né? Contra as pessoas contra representantes políticos que realmente os representam, né, na esfera nacional, na esfera estadual e às vezes até municipal, né? Infelizmente aqui em Paranaguá nós não temos esquerda, não temos uma esquerda, porque o povo, além de muito assalariado, né, muita gente baixa renda, prefere votar no nome, né, uma pessoa, sem ela saber quais são os projetos, né, da pessoa, que lado que ela dá, se ela está do lado do trabalhador. E isso que importaria, né? Então é muito difícil, né? Fica difícil, porque você vê o trabalhador eu sempre dou risada, coisas que você não imagina, né? Inacreditável. O trabalhador questionando coisas de pessoas ou partidos que os representam, entendeu? Eu sou trabalhista, não sou petista, mas sou trabalhista, sou da ala trabalhista, porque é a minha classe, né? Minha classe é do trabalho, é trabalhista, entendeu? O povão. Mas tem muita gente que se deixa levar por influenciadores ou congressistas malucos que só ficam lacrando na internet, mas no fundo, quando você vê, tem um projeto. Um projeto pelo beneficia o povão. E quando tem da situação, né, que hoje a situação é esquerda, eles lacram e tentam impedir. Fala, João! E tentam impedir, um amigo que passou ali da estima, tentam impedir que aquilo ali, que aquele projeto passe. Uma coisa às vezes muito importante, que vai beneficiar muita gente, né? E eles só por birra, né? Por birra, para lacrar, né, nas mídias e ferrar com o trabalhador. Então você, trabalhador que está aí, né, que vai me escutar, então veja, analise bem. Cara, nós temos que estar, imagine todos os trabalhadores, como principalmente na França. Na França tem os sindicatos, tem um poder muito forte, entendeu? Tem um poder muito forte e realmente a coisa acontece.
trabalhadores, sindicatos de trabalhadores, né, ir pra cima daqueles que querem ferrar com ele, entendeu? Então é desse jeito aí. Tivemos lá na França lá a greve dos agricultores, né? Os maquinários colocaram na rua, fecharam, devido à questão do acordo da União Europeia com o Mercosul, que segundo eles iam os prejudicar, entendeu? Mas parece que agora tá tudo certo. Tá tudo certo lá, né? Porque realmente, né, você tem que lutar por algo que não vai te prejudicar, né? Nós aqui vamos vender mais barato para a União Europeia, né? Mas a gente pode estar prejudicando ao grupo lá, um setor muito importante da economia deles. Então nada mais que o correto, né, eles se organizarem para proteger os seus direitos, entendeu? E aqui também é a mesma coisa. O povão tem que tentar de todas as formas, né, estar informado, né, não dos grupinhos aí, né, desses loucos que apareceram nos últimos anos aí, os cérebros de minhoca, que muita gente eu acho que também para entrar nesse rolo aí, nessa situação, entendeu? Então a gente vê situações complicadas, né, com relação a isso aí. Então eu sempre falo, né, cérebro de minhoca. E a situação é isso aí. Então eu questiono muito isso aí, porque eu acho que nós temos que sempre ir pra frente, né? Entendeu? Tá dando sinal aqui, tá ruim de enxergar. E é por aí, né, gente? Seguindo essa posição. Então o trabalhador, ele deve se organizar melhor e parar com esse negócio de questionar aqueles que os protegem, que os defendem, que criam leis para eles, que os beneficiam, entendeu? Então tem que haver isso aí, tem que haver essa união, porque senão o trabalhador contra ele mesmo vai ficar difícil, né? Como estavam querendo tirar os direitos aí, direitos fundamentais, né? 13º, queriam tirar férias, né? Queriam acabar com o fundo de garantia. Então, muitas coisas aí que, né, entre outras aí que queriam acabar. Mas ainda bem que houve uma resistência, né? Pelo menos, né, pela internet aí do povão, e que parou essa situação aí, ainda bem. E daí entramos aí o governo de esquerda, que com certeza vai mexer isso aí. Já mexeu e não vai mexer, não vai mudar nada, só vai incrementar novas situações para que o trabalhador ganhe mais. Beleza? Então é por aí. O trabalhador tem que ter consciência de que e a classe dele é trabalhadora, não é grande empresário, entendeu? Não é de ser um grande empresário, milionário, né? Ele é só o trabalhador, ele tem que dar do lado da classe dele, né? E exigir os seus direitos e estar bem informado, né? Largar dessas porcarias da internet aí, que é só mentira, muitas coisas são mentirosas, né? Analisar, avaliar, pesquisar, entendeu? Então é isso aí. Então tô chegando aqui no centro. E... pessoal,
ó, como eu falei, então é de suma importância que o trabalhador esteja bem informado, né, através de suas categorias. Aqueles que não têm categoria se informem através do Congresso. Não custa nada, né? Sempre dá uma olhadinha, ver as votações, os discursos, quem te defende, entendeu? Quem te quer o bem. E é uma coisa simples, não precisa ser a esquerda ou a direita ou o centro. Você tem que ver os grupos e as pessoas que estão fazendo leis para que você se beneficie, né, e tenha melhoras na vida, entendeu? Eu sou de centro-esquerda, mas isso não importa também. Acompanho alguns de direita, né, que são pessoas mais lúcidas, entendeu? É uma minoria, mas são pessoas lúcidas, pessoas conscientes do que estão fazendo, né? Então, como eu falo, né, independente de partido, entendeu? Nós temos que estar do lado daquelas pessoas, daqueles congressistas que realmente